Nesse último vídeo de 2025, eu quero fazer uma pergunta para você que tem acompanhado os nossos vídeos. O que tem ocupado a sua mente nesses últimos dias? O que ocupou a sua mente durante 2025? Talvez você tenha tido alguma perda ou algumas perdas. E isso tem enchido a sua memória. E você tem ficado focado somente nas perdas. A sua memória está carregada somente com aquilo que lhe trouxe prejuízos. Mas eu queria ler um texto que está em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 a 23, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Talvez você esteja pensando somente naquilo que te derrotou nesse ano de 2025, nas perdas, nas aflições, na falta de paz. Mas você precisa mudar o foco se Deus te der a graça de você atravessar 2025 e entrar em 2026. Talvez muitos entes queridos não entraram, ou melhor, não entrarão no ano de 2026, porque já não estão mais aqui conosco. Mas nós temos a oportunidade, se Deus nos der a graça de nós entrarmos. Mas nós não podemos ir para 2026 com a nossa memória carregada de perdas, carregada daquilo que é negativo, daquilo que não deu certo em 2025. Mas Jeremias nos traz uma esperança. E por que ele escreveu esse texto? Em um período de grande aflição e desespero para o povo de Jerusalém, em função da destruição da cidade de Jerusalém, em função do cativeiro babilônico que se aproximava para eles naquele período, cerca de 500 anos antes de Cristo. Jerusalém estava ameaçada pela Babilônia. A Babilônia estava cercando Jerusalém e ela ia levar o povo para o cativeiro, um cativeiro de 70 anos. E Jeremias, ele diz o que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança? E ele traz a memória o que poderia lhe dar esperança. Ele lembrou-se das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Você precisa se lembrar das misericórdias de Deus. Você precisa resgatar a esperança, a confiança que se perdeu nesse ano de 2025. E aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Não pode entrar em 2026. Aquilo que foi negativo, aquilo que foi perda, você precisa entrar em 2026 olhando para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Salmo 121 diz: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não pode ir para 2026 com essa murmúria no seu coração, com essa falta de esperança, com essa falta de convicção. Você precisa olhar para o alto. É de lá que vem o teu socorro, do Senhor. Eleve a sua mente, os seus olhos para o alto. Não simplesmente para os montes, porque nos montes não tem socorro. O socorro não está em Brasília. O socorro não está na política, na justiça, no executivo. Mas o nosso socorro está no Senhor. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, disse o profeta Jeremias. E eu preciso acreditar nisso, você precisa acreditar nisso. O amor de Deus, ele é inesgotável e se manifesta a cada manhã. O amor de Deus nunca termina. Os homens podem te oferecer algo,
mas eles podem falhar. E aquilo que eles oferecem pode ser passageiro, pode ser muito breve. Jeremias, ele incentiva, então, nesse texto, o povo a confiar em Deus. E é em Deus que você precisa confiar, é em Deus que eu preciso confiar. Elevo os meus olhos para os montes, mas sabendo que não são os montes que vão me dar esperança, mas o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aproveite esse tempo ainda de 2025, poucos dias para poder entrarmos em 2026. E busque o Senhor enquanto Ele está perto. Porque o amanhã a gente não tem certeza. A gente nem sabe se vai entrar em 2026. Nós esperamos no Senhor poder entrar em 2026, se Ele nos der a graça. E quando entrarmos em 2026, queremos ter nossa esperança alicerçada no Senhor, como a âncora da alma que está alicerçada em Cristo. O Senhor é nossa âncora e nós precisamos estar ancorados no Senhor para podermos entrar em 2026 com esperança e com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero fazer uma aplicação aqui e termino a minha palavra. Jó, ele estava vivendo dias difíceis, assim como Jeremias. É claro que eram situações diferentes. Jeremias estava lamentando por causa dos seus opressores. O que ele poderia fazer? Mas Jó estava vivendo dias difíceis porque ele tinha perdido tudo e muito mais, a sua saúde. Além das suas riquezas, dos seus bens materiais, ele também perdeu a saúde, perdeu os seus filhos. O vendaval veio e destruiu tudo que ele tinha. Mas ele disse no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó também tinha uma esperança no seu Redentor. E o nosso Redentor é Cristo. E ele morreu na cruz, mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou e vivo está. E é Ele que nos dá esperança. É Ele que eu preciso carregar a minha memória e o meu coração de Cristo Jesus. Lembre-se da bondade e das misericórdias de Deus, mesmo quando tudo parece dizer não, mesmo quando os dias são difíceis, os dias são maus. Mas carregue a sua memória com as misericórdias do Senhor que nunca terminam, que nunca acabam. O Senhor, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que Deus abençoe você nesses últimos dias de 2025. E se nós entrarmos em 2026, que o Senhor continue nos guardando, porque é uma promessa. Ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja 25, 26, 27, até o tempo que o Senhor nos der. Eu preciso confiar no Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe a sua vida. Fique com Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse vídeo abençoe a sua vida. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E aperte o sino para você não perder nenhum desses vídeos. Deus abençoe você em todo o tempo, em nome de Jesus.